Toda terça-feira, o doutor Álvaro conversa com a gente sobre saúde. Claro, nesses tempos de pandemia, o assunto continua sendo o coronavírus. Doutor Álvaro, eu queria começar conversando com o senhor sobre o aumento de casos e também internações, em especial em São Paulo. Há alguma explicação para isso específica? Realmente as pessoas, digamos, deram uma cansada e começaram a fazer aglomeração? Tem alguma justificativa para esse processo que a gente está encontrando agora? Bom dia para o senhor, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Realmente, a gente tem observado nos hospitais privados esse incremento de número de casos de Covid, mas é interessante avaliar o perfil epidemiológico, quais são o perfil de pacientes que vem mostrando esse aumento de casos. São pacientes mais jovens, né? Não é com um contexto de gravidade tão importante quanto foi na primeira leva de casos, né? A gente nem pode falar que é uma segunda leva que está acontecendo agora. A gente está tendo um incremento em alguns locais, principalmente na rede privada. Já começa a sentir um pouquinho também com relação à rede pública, esse incremento de casos. Mas, Barão, provavelmente esse aumento está explicado pela questão das pessoas voltando a trabalhar, das pessoas relaxando nas práticas de prevenção, as pessoas se aglomerando, indo para locais com muita quantidade de gente. Então isso realmente deixa a gente preocupado. A gente vai ter festa de fim de ano agora, estamos chegando no verão, então a gente tem que entender que por mais que os estudos de vacina tenham resultados favoráveis, a gente não vai ter uma vacina nos próximos meses disponível para todo mundo. Então nos preocupa essa questão da fadiga epidemiológica, ou seja, as pessoas cansadas de questão de usar máscara, de não se aglomerar, e aí voltando a ter esse incremento de casos aqui em São Paulo e em alguns locais do Brasil também. Aproveitar que o doutor falou sobre as festas de fim de ano. E aí, doutor, vai ter? É possível fazer? É possível se prevenir? É possível reunir as pessoas? A gente vai ter que manter esse esquema aí de Zoom, de aplicativo, fazer encontros remotos? Olha, Carla, assusta um pouco a gente ver algumas divulgações de festas, de eventos para o final do ano, que implicam em aglomeração de pessoas. A gente tem que lembrar aí que a população vulnerável, os idosos, os grupos de risco, eles não vão poder se encontrar nessas festas. Então, qual seria o cenário ideal, né? A gente evitar realmente aglomerações, muitas pessoas juntas, não deixar de usar máscara. Então, se for fazer algum evento de encontrar pessoas agora no final do ano, quantidade menor de pessoas possível, todo mundo usando máscara, num ambiente ventilado e preferencialmente que você não coloque dentro desses eventos, dessas festas de fim de ano, pessoas do grupo de risco. É uma situação muito triste, né? Porque os idosos, as pessoas que já estão afastadas do convívio de familiares, a gente não vai poder colocar em risco essas populações. Por exemplo, aquela cena clássica de Natal que não vai acontecer esse ano. Todo mundo sentado numa sala apertada, comendo na mesma mesa, se aglomerando, o vovô, a vovó ali junto. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode gerar, daí no ano novo, depois de uma semana, duas, um surto de doença. E está claramente descrito na literatura que você aglomerar muitas pessoas pode gerar mini surtos de Covid entre famílias, entre pessoas. Então todo cuidado é pouco nesse final de ano. Que coisa. Dá para dar um jeitinho, doutor Álvaro? Por exemplo, deixar o vovô e a vovó um pouco mais distantes na mesa, eventualmente usando máscara, o pessoal num cômodo na sala, outro pessoal, sei lá, na cozinha. Enfim, é possível encontrar alguma solução para que também não seja uma festa jogada fora ou, claro, não tem jeito? Olha, Barão, é bem difícil, assim, existe na prática, às vezes é muito difícil a gente fazer isso, né? Porque você fica imaginando aquele Natal, todo mundo cruzando, se cumprimentando. É um evento, né, Natal, Ano Novo, as pessoas, elas se encostam, elas... Criar regras para esse momento é muito difícil, porque há possibilidade de quebra de barreira em algum desses momentos dessas regras que a gente estabeleceu. Então, se é para ter um cenário um pouco de risco menor, realmente, se for lá o grupo de risco visitar, é dizer um oi, ir de máscara, ficar pouco tempo, para não perder essa questão do convívio social, porque realmente é uma situação onde as pessoas estão ficando doentes do ponto de vista de saúde mental, pela falta de contato com outras pessoas, mas ter regras muito claras, um tempo muito curto de máscara, não ficar a noite inteira, dar uma passadinha, dizer um oi, não encostar, não abraçar, não beijar. É um Natal e um Ano Novo completamente diferente que a gente vai ter que vivenciar, né? Essa questão é bem importante também da saúde mental das pessoas, né? De estar exposta a risco também por causa do convívio que está sendo muito menor. Aí eu parei para pensar, enquanto o senhor falava, doutor, aqui numa festa de Natal, encontro de família, normal,
É praticamente impossível, né, a gente conseguir seguir todos os protocolos. Por exemplo, Barão, eu imagino que não goste de arroz com passas, né, que é algo muito comum no Natal. Aí ele vai tirar as passas ali do prato dele com o próprio garfo. Ó, Michele, pra você e tal, já, né, já é um risco, uma exposição enorme. Então é difícil mesmo manter todos esses protocolos, né, Carla, nesses encontros. Oi. você sabe que agora, semana que vem, vai ter o Dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos, né? E o Dia de Ação de Graças é o Natal deles. Natal é uma reunião muito mais íntima, né? O Dia de Ação de Graças é quando a família mesmo se reúne. E aqui eles estão desesperados, a preocupação é muito grande, pedindo para as pessoas não se acumularem mesmo, porque falaram assim, ó, vocês vão se reunir no Dia de Ação de Graças, depois vai ter gente morrendo, os idosos vão morrer. Então está tendo uma campanha aqui nos Estados Unidos muito grande para as pessoas realmente não se reunirem. É uma tradição que está sendo quebrada tanto aqui e também vai ser quebrada aí no Brasil, viu, Carla? Você não tem dúvida nenhuma disso. O desafio é o equilíbrio, né, doutor, entre a manutenção da saúde mental e a manutenção dessas barreiras também sanitárias, né? Olha, vou citar um exemplo para ilustrar essa história toda da questão das famílias, né? Recentemente eu atendi um caso de uma família que se reuniu para um jantar prolongado, que durou mais de 2, 3 horas, e estavam os avós, estavam os tios, tinham várias pessoas reunidas. Barão e Carla, das 6 pessoas, 5 pegaram Covid. Então olha só o risco que a gente tem de ficar num lugar fechado, muitas pessoas, sem usar máscara, pessoas de grupo de risco, né? Então ainda é um cenário, se a gente levar em consideração tudo o que está acontecendo no mundo, na Europa, o que está acontecendo aqui no Brasil e alguns estados, o incremento de casos é um risco que a gente não precisa correr, principalmente que a gente vai estar colocando dentro desse ambiente de festas pessoas de idade e que podem ter uma forma grave de Covid-19. Então, realmente a gente lamenta muito essa questão do convívio social, mas a gente está pensando na saúde global como um todo nesse momento e tendo que fazer algumas perdas no sentido do convívio social. Né? Para você, ouvinte, que às vezes dá uma relaxada, né, com relação a isso, não seja um mala de aparecer na casa dos outros, porque também é complicado, né? Às vezes a gente se protege, mas nessa época de fim de ano, tem gente, como é que você vai recusar uma visita de uma pessoa? A pessoa vai lá, bate na sua porta, né, doutor? Tem que ser visita, então... Se chegar, imagina seu avô e a sua avó ali, que estão isolados, aparece alguém dentro do local, sem máscara dentro da sua casa, que você não sabe se tem Covid, encosta na mão, abraça e aperta. Então, não é para ter esse momento nesse final de ano. A gente tem que tomar cuidado com as populações vulneráveis, principalmente, e realmente ter todo o cuidado para entender que eu não posso colocar qualquer pessoa na minha casa agora nesse final de ano, principalmente no momento onde vão ter muitas pessoas, vão ter eventos. Foi o que a Carla bem colocou, não dá para separar a tarefa de todo mundo, não dá para distanciar todo mundo. É um momento que fatalmente pode ter transmissão da Covid. Doutor Álvaro, sobre vacinas, essa semana mais uma boa notícia da Moderna, né, com 94,5% de eficácia. Ainda tinha conversado sobre o anúncio da Pfizer com 90% de eficácia. O que isso significa? O que essas vacinas significam? Elas de fato são mais modernas, digamos assim, do que as vacinas tradicionais, né? Olha, são tecnologias que a gente nunca experimentou na história da medicina, Barão. Você colocou bem. Vacina de RNA mensageiro, vacina de adenovírus, a gente nunca conseguiu chegar numa finalização de fase 3. Então, é um momento que a gente tem que comemorar esses resultados, mas entender que ter uma eficácia e ter segurança é uma parte de toda uma história longa que vai vir pela frente. Agora é entender como é que vai ser esse processo de produção, matéria-prima, disponibilização. Então, ter uma vacina eficaz, agora a gente tem mais de 2, 3 vacinas eficazes, a própria OMS se pronunciou a respeito disso no decorrer da semana, não significa o fim da Covid-19, porque eu vou ter que ter toda uma linha de planejamento, quem vai tomar essa vacina primeiro, que não vão ser a população jovem, seus idosos, as populações de risco. Então o caminho é longo, temos que comemorar essas novas tecnologias, assim, os resultados são muito bons, mas entender que o processo, o caminho ainda para a gente ter essas vacinas disponíveis é um caminho relativamente longo ainda. Doutor. Tomara que a gente consiga o mais rápido possível. Fala uma aí, última perguntinha, Barão. O senhor que tem contato muito próximo, né, com pacientes, com as pessoas que estão se contaminando ainda, sintomas continuam os mesmos? Tem alguma alteração? Algo de novo que tenha sido descoberto com relação aos sintomas do coronavírus da Covid?
Cara, a Covid, a gente fala Covid-19, que é uma doença espectral. Eu posso ter sintomas muito amplos, né? Eu posso até começar a Covid com um quadro de uma diarreia, uma alteração na pele, posso não ter muitos sintomas respiratórios exuberantes. Então, o que a gente fala para a população nesse momento é que sintomas que às vezes não podem parecer Covid, às vezes pode ser até a Covid-19. Então, prestar atenção com sintomas não muito comuns, né? A gente vê isso, não só a perda do olfato, do paladar, tosse, dor muscular, mas às vezes sintomas gastrointestinais podem já dizer pra gente uma pista que pode ser o início de Covid. Então, cuidado, se você tiver sintomas, realmente evite ao máximo o contato com outras pessoas, procure atenção à saúde, faça o teste, faça o isolamento durante o tempo adequado, evite mesmo você transitar em ambientes com muitas pessoas, principalmente se você está doente. Como se você ter tosse e febre, é realmente para não sair de casa, não ir trabalhar, não ir para locais onde você pode ser um potencial transmissor da doença. Que loucura, né? Que loucura. Até agora, diarreia, você pode estar lá com problema relacionado à Covid. Que coisa. Doutor Álvaro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Doutor Álvaro, no Olhar Clínico, sempre trazendo detalhes, né? E, claro, a esperança da vacina, que ela chegue logo. Grande abraço para o senhor, até semana que vem. Tchau, Barão. Tchau, Carla. Bom ótimo dia para vocês. Valeu, tchau, tchau.